Troca de Gabigol por Dudu e esquenta as negociações entre Flamengo e Palmeiras. E o que antes era mera especulação, torcedor, agora tem confirmação de grande portal brasileiro esportivo. Fica comigo aí que eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre tudo isso, a postura também do Bachola em relação a essa situação, mas parece que a dona Leila e a presidência lá do Cheirinho Carioca querem essa troca aí, hein? E está confirmado também a negociação de duas crias da base. Muito interessante essa negociação, trago para vocês aqui também esses dois que vão ser negociados. Inclusive um deles foi confirmado ontem pelo professor Abel Ferreira. E o Richard Rios, hein? Tá batendo um bolão pela seleção da Colômbia e atrai toda a atenção dos europeus. Será que o Palmeiras vai perder mais um jogador nessa janela de transferência? Fica aí a pergunta, vou trazer aí os pitacos disso aí que tá acontecendo. E é lógico, também nós vamos falar sobre a boa partida do Verdão sobre o Bahia, que soma aí mais 3 pontos e fica ali no bolo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, Palestino. O seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho e assim você ajuda a propagar esse conteúdo para mais palmeirense aí que estão espalhado nessa rede maravilhosa chamada YouTube. Dito isso, vamos falar do nosso Palmeiras nessa segunda-feira aqui pós-vitória do Verdão no Brasileiro. Vitória muito boa, hein? Destaques aí para vários jogadores. Vem comigo aqui, vamos falar do nosso Verdão nessa segunda. Meu querido Palestino, minha querida Palestina que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. Você que me acompanha aqui diariamente deve estar sentindo falta de alguns vídeos aí durante a semana. É porque eu tô resolvendo aí algumas situações particulares da minha vida. Obviamente também minha esposa tá de férias, eu tô aproveitando para descansar aí também, né, passear um pouco com a esposa, né, e ter um pouco de folga também, porque isso aqui, rapaz, é um trabalho que você nem imagina. Então, peço perdão para vocês aí pela falta de alguns vídeos na semana, mas ao decorrer aí de julho, as coisas voltam a se normalizar e sempre vai ter vídeo aqui no período da manhã falando de Palmeiras. Dada aqui essa desculpa aqui para vocês, vamos falar aqui, ó, desse jogão, cara, desse jogão. Já começo destacando para vocês aí, ó. Quando o Abel escala o Palmeiras bem, dá no que dá nesse jogo de ontem. Palmeiras fazendo uma partida primorosa, uma partida aí de, ó, alto nível, com seus bons jogadores aí atuando nas suas devidas posições, cara. Quando o Abel resolve improvisar, dá nas merda que a gente já sabe. Mas quando o Abel escala certinho, cada jogador aí com a sua devida função, dá tudo certo pro Palmeiras, mesmo enfrentando esse excelente time do Bahia, hein? Em jogo aí de destaques individuais e coletivos, o Verdão, meu querido Palestino, venceu o Bahia por 2-0 lá no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Os gols alviverdes aí foram marcados por Estevão, que pra mim foi o melhor jogador da partida, e o Rony, hein? Cadê os críticos do Rony? Que comemorou a lá Paulo Nunes com a máscara do porco. Rony que levou cartão amarelo aí por essa comemoração. Então já pode fechar as portas pro futebol, né? Você não pode mais nem comemorar agora que tá dando cartão amarelo. Encheção de saco do caramba. O Palmeiras começou bem aí a partida, quero lembrar vocês, aí no modo intensivão. Bem a lá Abel Ferreira que a gente conhece. Recuperava bem a bola e sabia como distribuí-la do meio para frente. Tanto que o atacante Flaco Lopes teve 3 boas chances de cabeça que passaram perto do gol adversário. O Bahia tentava responder aí em contra-ataques, levou perigo para a zaga do Palmeiras, mas a defesa estava muito bem postada e destaques aí para a volta do Gustavo Gomes e a oportunidade mais uma vez que o Abel dá aí para o Vitor Reis, recebendo aí prêmio por ter atuado muito bem nas partidas anteriores e agora ele foi coroado aí como titular junto do nosso xerifão Gustavo Gomes. Baita de um zagueiro esse Vitor Reis, hein? Já fala-se aí nos bastidores que o Palmeiras já nem pensa mais aí, quem sabe, em trazer um zagueiro, porque o Vitor Reis e o Naves estão jogando muita bola. Enfim, jogo pra vocês. Vocês ainda acham que o Palmeiras precisa de um zagueiro? Posta aí nos comentários. Mas continuando aqui, lembrando um pouco mais do jogo, ó. Aos 34 minutos aí, o tal do Jean Lucas perdeu um gol inacreditável, tá? Coca, até o Rony fazia aquele gol aqui, brincando com vocês, tá bom? O meia recebeu sozinho, ficou de cara com o nosso goleiro Everton e chutou para muito longe. Pouco tempo depois,
Rony abriu o placar para o Palmeiras após sobra na batida de Veiga, mas o árbitro assinalou aí impedimento no lance. Já no fim da etapa, o nosso garoto Estevão chamou a responsa, arrancou com velocidade do campo de defesa e parou quando mandou um chute no ângulo de esquerda para abrir o placar 1-0 aí decisivo no final do primeiro tempo. E tá virando a especialidade desse garoto, hein? Ele cortar para a canhotinha dele e chutar no ângulo do goleiro. Já acho que é o terceiro gol que o Estevão faz dessa forma, hein? Baita jogador esse menino. E ô Chelsea, vocês compraram barato, hein? Compraram barato, porque o moleque é de seleção. Joga muito mais que Rafinha e outros aí que o seu Dorival levou para essa Copa América. O Estevão joga muito mais. Vamos continuar aqui, ó. No segundo tempo começou ainda melhor pro Palmeiras, que sabia como chegar no ataque com construções implacáveis. Aos 15 minutos isso aí deu resultado. De novo, hein? Em transição rápida, Flaco Lopes acionou o Estevão pela direita, que levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área com precisão para o atacante Rony só finalizar de primeira e ampliar. O Verdão insistiu e buscou aí aumentar o marcador, mas a defesa do Bahia se posicionou muito bem para evitar o que poderia ser aí uma goleada alviverde. Apesar disso, a partida terminou com os 3 pontos garantidos aí para o time do nosso Portuga, Abel Ferreira, lá no Allianz Parque. E como o Palmeiras é forte jogando dentro do Allianz, hein? Putz, não tem nem comparação com a Arena Barueri. Palmeiras chega aí aos 30 pontos, meu querido Palestrino, assumindo novamente aí e provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas aí, depois dessa assumir a segunda colocação provisória, viu o Botafogo vencer e caiu novamente para terceiro colocado aí na tabela do Brasileirão. Estamos apenas a 1 ponto de diferença do Flamengo. Buscando a liderança, digo para vocês que o Palmeiras volta aos gramados já na próxima quinta-feira, dia 11, às 19h30, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, também no Allianz Parque, e enfrenta a equipe do Atlético Goianiense, que não vem fazendo aí bons jogos no Campeonato Brasileiro, hein? Então, para mim, o Palmeiras tem mais do que obrigação, ainda jogando dentro de casa, seus domínios, com seu torcedor. O Palmeiras tem mais do que vencer esse jogo contra o Goianiense. Mas vamos deixar o jogo pro Goianiense lá para quinta-feira. Só dar uns pitacos aqui, opinião própria para vocês. Ó, já comecei o vídeo dizendo isso e vou falar de novo, tá? O Abel, quando ele escala esse time do Palmeiras certo, em vez de começar com essas dobras de lateral, que ele adora fazer isso daí, o Palmeiras faz esse resultado que a gente viu ontem. Fez 2-0, mas poderia tranquilamente ter feito 3, 4, 5, se tivesse aí forçado o pé. E como eu vi alguns torcedores aí que tem aqui mídia alternativa igual eu comentando, eu concordo com a maioria deles, tá? Mesmo que o Bahia tivesse saído na frente, o Palmeiras teria total condição de virar o jogo. Fez uma baita de uma partida. O Estevão é chover no molhado do baita talento que é esse menino, né? Ele é o Estevão, estão até comparando ele com o Messi, cara. Gente, calma, pelo amor de Deus, não façam isso. Deixa o Estevão ser o Estevão. Tá jogando muita bola pelo Palmeiras. Tenho certeza que se o Chelsea não der um chapéu nele, não lascar com o moleque lá, o moleque vai brilhar com a camisa do Chelsea, vai ser vendido também, não vai ficar muito tempo no Chelsea. Se ele jogar demais lá, vai vir outro gigante europeu e vai tirar o moleque de lá. E tem tudo para ser aí o jogador da seleção brasileira que vai chamar a responsa. Joga muito mais do que o Rafinha do Barcelona, que estava jogando aí seu Dorival e companhia limitada, contratou. Lá tem bagre, viu? Na seleção brasileira tem um bando de bagre aí e foi aí essa vergonha que vocês viram. Mas aqui é para falar de Palmeiras. Nossa seleção é Palmeiras. Essa seleção amarelinha aí já deu o que tinha que dar. Bom, falando aqui de outros jogadores também, ó, Rafael Veiga voltando à sua boa fase, jogando muito bem ao lado de Aníbal Moreno, que argentino, bom de bola que o Palmeiras contratou, hein? E a ressalva é o Gabriel Menino, né, que é o jogador que trava o meio-campo do Palmeiras, na minha opinião, tá? Você pode discordar, não tenho problema com isso, mas para mim o Gabriel Menino já não dá mais para vestir a camisa do Palmeiras. Era outro jogador que o Verdão deveria negociar, pelo menos na minha opinião. Eu prefiro muito mais o Fabinho atuando ali, ou sei lá, dar oportunidade para outro garoto da base, porque Gabriel Menino para mim não dá. Ele tem sido titular, é verdade, por causa do Richard Rios, né? A posição ali é do Richard Rios. Quando ele voltar da seleção da Colômbia, muito provavelmente ele vai assumir essa posição. Se voltar, hein? Segura aí até o final do vídeo que tem informação sobre o Richard Rios para vocês também. Excelente partida também de outro jogador aqui, né, que foi muito criticado no começo do ano,
porque falhou de fato, né? Ninguém vai esquecer daquele vexame que o Everton cometeu contra o Corinthians no Campeonato Paulista, todo mundo brincando, esse cara também não presta para ser, sabe, goleiro do Palmeiras, mas aí tá um exemplo de paciência, né? O torcedor é muita emoção, cara, é muito emotivo. Quando o cara falha, já taca 7 pedras no cara. O Abel adotou calma, né, frieza, falou, vamos dar oportunidade, não vamos crucificar o cara por isso, e tá aí, deu resultado. O Everton voltando à sua boa fase como goleiro, fechou o gol ontem pro Palmeiras, hein? Baita atuação do Everton ontem, vestindo a camisa do Verdão aí. Paredão do Palmeiras, tá? Unanimidade pra mim, não tem que ser trocado, é o titular, tá em boa fase no Verdão. E depois o Abel resolveu no final da partida, né, acredito até para preservar alguns jogadores, o Estevão já estava bem cansado, né? Ele trocou o Estevão e me colocou o Marcos Rocha, aí voltou aquela velha dobra de laterais que a gente conhece, né? O Mike jogando de ponta, depois ele me mete o Vanderlan também, mas isso aí a gente viu que foi mais para segurar a partida, né? Para gerir ali o resultado de 2-0 do Palmeiras, e aí o Palmeiras não teve mais poderio ofensivo, mas baita de uma vitória. Palmeiras, quando estava aí com seus jogadores nas suas devidas posições, jogou muito bem. Destaque também para o Flaco Lopes, que jogou uma partida muito boa ontem pelo Palmeiras. E os críticos do Rony foram dormir aí putos da vida, porque não tem do que reclamar do jogador que tomou amarelo por vestir a camisa, ó, a máscara do porco aí imitando o Paulo Nunes, tá bom? Quero saber de vocês o que vocês acharam aí da atuação do Verdão. Posta nos comentários, baita de um resultado, o Palmeiras se mantém ali no bololô, lá em cima no topo da tabela. E vamos continuar aqui, ó, porque na sequência nós vamos falar do Garcia e também do João, hein? Jogadores que já foram confirmados que serão negociados nessa janela de transferências. Começo pelo Garcia, tá? Após aí o duelo contra o Bahia, o nosso português voador aí, o Abel Ferreira, voltou a falar sobre o mercado da bola e confirmou a saída do lateral direito Garcia, que será emprestado após a chegada do argentino Diay. Aspas aqui para o professor Abel Ferreira. Temos agora o Diay, que foi uma oportunidade de negócio. Temos 3 laterais bons, Mike, Marcos Rocha, que eu discordo, e Garcia, mas vamos emprestar o Garcia. O Diay chegou cedo. Eu e a Leila Pereira e o Anderson Barros temos foco no perfil do atleta que queremos. Estamos muito satisfeitos, afirmou Abel Ferreira, né? Fechando aspas para ele, confirmando a chegada do Diay, que muito provavelmente vai assumir a posição. Eu espero, né? Vai depender do próprio jogador também. E aí o Palmeiras fica com 4 opções de laterais, né? O Garcia, pelo menos na direita. O Garcia, o Mike, o Marcos Rocha e o Diay. Então, gente, 4 jogadores, né? Apesar de que o Portugal adora um lateral, né? Enfim. Mas que bom, fico feliz, porque esse menino não vai ter oportunidade no Palmeiras e quando teve também não mostrou aí muito futebol que agradasse e brilhasse os olhos do torcedor. Acho aí uma baita de uma negociação você emprestar, porque aí ele vai, quem sabe, para um time de Série A aí, de segundo escalão, né? Mas pelo menos ele vai ter rodagem e vai ganhar experiência também. Quero saber de vocês o que vocês acham aí dessa confirmação que o Abel soltou ontem na coletiva do empréstimo do lateral direito Garcia. E vamos trazer aqui, falar do nosso querido, não tão querido pela torcida, o meio atacante João, hein? O Palmeiras está perto aí, inclusive, de negociar o jogador em definitivo com o Red Bull Bragantino. Trouxe aí, foi o último vídeo que eu trouxe do canal anterior a esse aqui. O clube aí do interior paulista está disposto a desembolsar cerca de, 38 milhões de reais para fechar a compra do jogador. Baita oportunidade, hein, Palmeiras? Eu venderia tranquilamente. A informação foi publicada pelo jornalista Vincenzo Dalicani e confirmada pelo portal Nosso Palestra. John deseja deixar o Verdão para ter mais minutos dentro de campo. Normal, cara. Respeito demais o garoto por isso. Apesar da concorrência aí no meio de campo da equipe, não permite que o camisa 40 atue com tanta frequência. E agora que ele vai ter menos oportunidade, né? Porque Rafael Veiga, Maurício, né? O Dudu, caso fique no Palmeiras, segura aí que parece que essa troca pode acontecer aí para trazer o Gabigol para cá, mas até então o Dudu é do Palmeiras. Dudu ali fez uma boa partida contra o Grêmio quando entrou de meio campista. Você vê que ele tem qualidade no passe, embora ele tá
ainda meio devagar voltando de lesão, né? Tem o Felipe Anderson chegando e também tem o Rômulo ali na posição. Então o João aqui, meu amigo, não vai ter oportunidade no meio do campo e para mim tem que ser negociado. Em 2024, lembro vocês, palestrinos, ele chegou a ficar 4 meses, 20 partidas na geladeira, sem entrar em campo em jogos oficiais. Teve aí partidas que nem no banco de reservas o Abel colocou ele. Pouco tempo antes aí desse ato, o professor Abel Ferreira deu uma exagerada e elogiou publicamente, afirmando que o atleta tinha potencial para chegar no nível dos melhores meias atacantes do mundo. Mas forçou a barra pra caramba, hein, professor Abel Ferreira? Eu sei que você queria passar um pano pro moleque aqui, mas, pô, não precisa exagerar. Tá querendo fazer a gente besta, né? Falando uma coisa dessa. Mas, enfim, o Abel falou para dar uma blindada no jogador aí. E lembrando vocês dos números dele, ó, o João aí tem 21 anos, registra 46 jogos aí pela equipe profissional do Palmeiras e não marcou gols até o momento. Conquistou aí os títulos do Brasileirão 2022-2023, do Paulista 2023-2024 e da Supercopa do Brasil de 2023. Na base foi figura muito mais importante do que no profissional, tá? Ele conquistou aí a Copinha de 2022, o Brasileirão Sub-20 de 2022, da Copa do Brasil Sub-20 2022 e do Paulistão Sub-20 2021, ou seja, nesses aí pela Copinha ele foi protagonista, por isso que ele alçou aí essa vaga que ele tem hoje no time titular e profissional do Palmeiras, mas do profissional não vingou, essa é a verdade. O contrato dele aí com o Palmeiras é válido até o final de 2027, caso o Bragantino não compre o garoto agora. E se oferecer 38 milhões, conforme a informação do nosso palestra que eu trouxe para vocês, o Palmeiras tem que mais do que vender, com todo respeito ao John, mas ele não vingou com a camisa do Palmeiras. Quero saber aí o que vocês acham dessa possível negociação aí do meio atacante João. Eu acho que a torcida do Palmeiras é unânime, né? Acredito que tem que vender mesmo. Posta aí nos comentários, quero saber se você concorda com isso ou se você ainda acredita que o João pode fazer aí uma diferença nesse elenco do Verdão. Posta aí nos comentários. E vamos continuar falando aqui, ó. Rapaz, confesso pra vocês que eu já gostava do Richard Rios, né? Não gostava de ver uns caras criticando esse jogador aqui. E agora, com as atuações dele pela Colômbia, o cara tá jogando muita bola, esse moleque aqui, hein? Tá chamando a atenção, ó. Os europeus estão tudo de olho no cara, velho. Vou falar aqui pra vocês, né? E até elogiar. A seleção da Colômbia está anos-luz na frente da seleção brasileira. Mas vem jogando muita bola mesmo. Eu, como palmeirense, eu torço pra Colômbia sair fora logo pro Richard Rios voltar pro Palmeiras. Logo. Só que assim, deixando a emoção do torcedor de lado pela razão, pra mim eu vou torcer pra Colômbia ser campeã dessa Copa América, porque os caras vêm jogando muito bem aí, principalmente com a atuação do Richard Rios aqui, junto com o Rames Rodrigues aí, que não joga pelo São Paulo, mas é incrível, né? O Rames não joga pelo São Paulo, mas joga muito bem na seleção da Colômbia. E ao lado aí do John Arias também do Fluminense. Nessa última semana aí a Copa América entrou na fase de mata-matas e como de costume alguns jogadores têm chamado a atenção de clubes europeus. Esse é o caso aí do nosso Richard Rios do Palmeiras, que é uma das principais surpresas da competição. Até onde se sabe, o Palmeiras já recebeu várias sondagens pelo meio-campista nessa janela de transferências. Contudo, essa é a boa notícia. O Palmeiras acredita que conseguirá evitar uma saída precoce do jogador colombiano. Para quem não sabe, aí o nosso Richard Rios ganhou a titularidade da seleção da Colômbia dias antes do início da Copa América. Assim, o volante preenche o meio-campo da equipe comandada aí pelo Nestor Lorenzo, juntamente aí com o Jefferson Lerma do Crystal Palace e o John Arias do Fluminense. Curiosamente, de acordo aí com o site Footstats, o atleta do maior campeão nacional lidera a sua seleção em interceptações. Olha só, ele fica em segundo em dribles aí da seleção colombiana e é o terceiro que mais faz desarmes aí pela seleção. Com esse desempenho, o Palmeiras passou a ser procurado por muitos clubes da Espanha, Inglaterra e Itália que querem contar aí, né, com o Richard Rios.
Apesar disso, nenhum dos clubes aí chegou a mandar uma proposta oficial, conforme apuram aí os portais na internet que eu sigo, e estou trazendo um resumão para vocês. Isso se soma ao fato de que o Palmeiras, mesmo reconhecendo que o perfil do atleta agrada aos clubes da Europa, não tem a menor intenção de negociá-lo. Além de não ter interesse em negociar o Richard Rios, o Palmeiras também entende que conseguiu se blindar com as investidas dos europeus, pois renovou o contrato aí, do colombiano meio-campista em março. Desta forma, além de receber um aumento salarial, o seu vínculo com o Verdão foi estendido até o final de 2026. Ademais, segundo informações aí do All Sports, a multa rescisória do jogador passou a ser maior do que 20 milhões de euros, cara, que dá cerca aí de 118 milhões de reais na cotação atual, e o Palmeiras não deve mais negociar jogadores a menos que seja paga o valor da multa. Então, se os europeus quiser brocar para cima do Palmeiras, que pague essa multa aí aproximada de 118 milhões de reais. Apesar de eu gostar do jogador, é irrecusável, se vai concordar comigo, 118 milhões. É muita grana pelo Richard Rios. O Palmeiras pagou 6 milhões de reais para contratar o jogador, se não me falha a memória, tirar o jogador do Guarani. O Palmeiras tá quintuplicando se vender por esse valor, né? Porque eu duvido que os europeus vão pagar essa bala aí pro Palmeiras. Na dúvida, meu querido, no melhor das hipóteses, o Richard Rios fica no Palmeiras e vem trazer o talento dele, que ele tem mostrado na Copa América pela seleção da Colômbia, jogando pelo maior campeão nacional, o nosso Verdão. Quero saber de vocês aí o que vocês acham dessa sondagem dos clubes europeus, se vocês acham que periga da gente perder o Richard Rios, apesar de que se a gente perder pagando a multa do cara, o Palmeiras embolsa uma boa grana. Mas eu prefiro que os times europeus não paguem, hein? Gostaria de contar com esse jogador aqui, pelo menos até o final aí do Mundial de Clubes de 2025. Posta nos comentários, quero saber qual que é a opinião de vocês a respeito de Richard Rios. Vem jogando muita bola pela seleção da Colômbia, hein? E agora vamos falar aqui dessa... Cara, que fim triste que tá se rumando aí o Dudu no Palmeiras, tá? Quando começaram aí a falar dessa suposta troca aí entre Dudu e Gabigol no começo, eu não acreditei, porque eu achava que era cara atacando aí rodapé em Twitter, né? Falando aí que só pra caçar clique mesmo, né? Mas depois de ontem, informação aí confirmada um pouquinho antes de iniciar a partida contra o Bahia, me fez aqui mudar de opinião e parece que esse negócio pode acontecer, tá? O que tá barrando é o próprio Dudu, e eu vou falar isso pra vocês agora. E eu já, antes de eu trazer aqui o que tá acontecendo a respeito disso, quero saber se você concorda, né, com uma possível troca entre Dudu e Gabigol. Em outras palavras, o Dudu vestiria a camisa do Flamengo e o Gabigol vestiria a camisa do Palmeiras. Antes de dar a minha opinião aqui, eu quero saber a sua. Posta aí nos comentários, tá? E agora vamos aí repercutir o que tá acontecendo, Palestrino, a respeito desses dois, ó. A passagem aí do Gabigol no Flamengo se encaminha para um capítulo final e todo mundo tá cansado de saber disso. E eu também já tô cansado dessa novela, não vejo a hora que se resolva do Gabigol vindo pro Palmeiras ou indo pro outro canto. Cara, não vejo a hora que acabe essa história. Mas enfim, enquanto não acaba, nós estamos aqui, tem que trazer a repercutir com vocês. Se não houver nenhuma reviravolta aí por parte do Flamengo, o destino aí do Gabigol aí tá traçado, né? Deve ser o Palmeiras. A grande questão é a seguinte: quando que o jogador vem pra cá? Agora, no meio de ano, nessa janela de transferência, ou a partir de 2025? Fica aí a pergunta. Os clubes aí, tanto Palmeiras quanto o Flamengo, negociam uma liberação imediata do atacante aí do cheirinho carioca em troca de Dudu, gente. E ó, dou aqui a fonte. A informação direta é do jornalista Eduardo Rodrigues e da jornalista Letícia Marques do Globo Esporte, cara. Dificilmente o Globo Esporte dá uma barrigada. Eles não vão soltar uma parada dessa se realmente não tem nada acontecendo. Então aí já tem os Felipe Facincani da vida falando também do assunto, tem outros jornalistas também já comentando isso daí. A negociação aí entre Gabigol e Palmeiras se arrasta desde o início da última semana, logo após o Verdão procurar o Gabigol. O atacante ficou livre aí para assinar um pré-contrato nessa última... Não hoje, né? Na segunda-feira passada. Por sua história aí no Flamengo, o jogador ainda não assinou o documento, mas a partir disso os clubes começaram a negociar condições para a liberação imediata.
Caso não haja um acordo, o atacante vai se transferir no fim do ano, ou seja, em 2025 para o Palmeiras. O Flamengo entende que a saída se tornou o melhor caminho para os dois lados. Internamente, há quem diga que o ciclo do atacante chegou ao fim há algum tempo. A recusa da proposta de renovação por um ano foi o último episódio conturbado de uma relação que se construiu vitoriosa nos últimos 5 anos lá entre Gabigol e Flamengo. Foi então que o cheirinho carioca decidiu sentar na mesa para negociar com o Palmeiras. Quem diria, hein? As reuniões aconteceram aí em São Paulo, tá? Marcos Braz não foi para a Europa com Bruno Spindel e tomou a frente da conversa pelo lado do Flamengo. Anderson Barros, nosso querido Barrinhos aí, foi o representante do Palmeiras. O Flamengo deixou claro que a condição para a liberação imediata do Gabigol seria mediante a uma compensação financeira. Mas, olha só, se demonstrou aberto à possibilidade de fazer uma troca. Foi quando o nome aí do nosso querido Bachola, o Dudu, começou a ser debatido aí entre Marcos Braz e Anderson Barros, segundo o Globo Esporte aí nessa reunião, tá bom? O Verdão sinalizou positivamente e Braz será o responsável para conversar com o jogador aí, o Dudu, para tentar convencer a levar o cara aqui para vestir a camisa rubro-negra lá no Rio de Janeiro, tá bom? O Palmeiras topou liberar um dos seus maiores ídolos depois que a presidente Leila Pereira, lembro vocês, dizer publicamente que nenhum jogador está acima da história do clube. Lembro vocês que o Dudu esteve próximo de reforçar o Cruzeiro, acertando salários e contrato de 5 anos, mas recuou depois aí a repercussão negativa que teve entre os torcedores. Internamente, porém, a imagem do jogador, segundo alguns jornalistas e setoristas, segue muito bem arranhada, principalmente entre diretoria, né, Leila Pereira e Dudu. O clima não é dos melhores. Então, duas coisas aqui. Primeiro, o que tá barrando essa troca com o Gabigol é o próprio Dudu. Pelo que eu andei olhando aí, nem o Abel Ferreira tem sido contra, né? Já vou trazer a informação do Abel aqui que ele falou na coletiva. O Dudu é quem não tá querendo, porque se ele deixou de ir lá pro Cruzeiro, onde ele tem identificação com a torcida, ia receber um puta de um salário, um puta de um contrato, se ele deixou de ir pra lá pra permanecer no Palmeiras depois do imbróglio que teve, quem é que convence o jogador agora a ir pro Flamengo, né? E tudo tá arrumando por culpa também do próprio jogador. Como eu falei pra vocês, eu mantenho minha postura nessa história entre Dudu e Cruzeiro. Pra mim, o Dudu vacilou, o Cruzeiro vacilou, Dona Leila também entregou aí a preço de banana o ídolo do Palmeiras. Então, pra mim, todo mundo errou nessa história. Mas o Dudu também errou feio com o Palmeiras, na minha modesta opinião. Só que assim, ele acabou continuando. E quem é que vai convencer o jogador? Marcos Braz vai conseguir convencer o jogador a ir pra lá? Enfim, é difícil de acreditar nessa troca. Mas tá rolando. Dado a situação, a diretoria não é contra essa troca. E pensando também, palestrinos, em questão de idade, a troca não seria mal vista, né? O Gabigol tem, se não me falha a memória, 27 anos. O Dudu já tem 32, 33, né? Então o Palmeiras estaria ganhando aí em questão de idade, o Gabigol seria melhor para o Palmeiras, pensando somente na questão da idade, tá? Pra gente fechar aqui a informação, ó, Dudu, no entanto, ainda não está aí convencido, como eu estava falando para vocês, em sair agora do Palmeiras e rumar para o Flamengo. Ele não está convencido de que isso é o melhor caminho para ele encerrar a história dele no Verdão. Outros pontos na mesa são a concorrência aí que o Dudu terá no elenco do Flamengo. E a relação aí com o técnico Tite também não é das melhores entre o Bachola e o ex-mandatário aí, mandatário não, né? Ex-comandante da seleção brasileira. Com quem teve aí Dudu e Tite atrito quando o treinador comandava a seleção aí, a amarelinha. O nosso querido técnico Abel Ferreira aí, o Portuga, despistou ao ser questionado sobre a possibilidade de uma troca com o Flamengo envolvendo Dudu e Gabigol. O nosso Portuga fez questão de ressaltar que ainda conta com o Dudu no elenco, explicando que optou por não colocá-lo na partida contra o Bahia neste domingo por opção tática. Ó, vou falar pra vocês, tá? Para um treinador optar, tudo bem, ele gosta da dobra de lateral e tudo mais, enfim. Mas por ele optar em colocar Caio Paulista, colocar Mike improvisado, colocar Vanderlan improvisado na ponta, você tendo o Dudu, que pode fazer a função de meio atacante, que pode fazer a função de ponta direita e ponta esquerda, e manter o cara no banco,
né? Você não dá uma rodagem, principalmente num jogo como ontem, né? Que estava controlado 2-0 pro Palmeiras, era um jogo perfeito pro Dudu entrar e ganhar mais minutagem. Quando o Abel não coloca, a gente fica com um caraminhola na cabeça. Ele vem aí com essa resposta basilar dele, né? Por opção tática. É resposta protocolar. Mas pra mim tá muito estranha essa história aqui, tá? Tudo indica, né, que tá rolando realmente, segundo a informação do Globo Esporte que eu trouxe para vocês, os jornalistas aí, tá rolando mesmo essa possibilidade, né, eventual de uma troca entre Dudu e Gabigol. E agora eu vou dar minha opinião para vocês. Cara, usando aqui minha emoção como torcedor, eu acho uma puta de uma bosta você trocar o Dudu, que já tem uma puta identificação com a torcida. Abro parênteses aqui, embora ele vacilou com a gente, né? Aí, ele é profissional também, ele tem o direito de correr atrás das coisas que é melhor pra ele. Dado esse parênteses, fecho aqui. Acho uma baita de uma merda o Palmeiras trocar um dos seus maiores ídolos, né, deste século XXI pelo Gabigol, que é uma incógnita, velho. É um baita do jogador o Gabigol? É. Tem essa diferença de idade, que o Palmeiras estaria saindo à frente do cheirinho carioca nesse caso, porque o Gabigol ainda tem chance de ser negociado. O Dudu já tá mais velho e tá vindo de lesão, né? O Gabigol aqui é um atacante que o Palmeiras tá precisando. Pensando dessa forma, esquecendo de toda a idolatria que o palmeirense tem pelo Dudu, essa troca se torna viável. Só que não tem como você negar a identificação que o Dudu tem com o Palmeiras, gente. Isso me deixa muito entristecido da forma que o jogador tem a possibilidade de sair do Verdão, mano. Confesso pra vocês, pensando aqui o lado torcedor aqui, deixando a razão de lado. Agora, minha opinião racional, tá? Deixando o coração palmeirense aqui um pouquinho no canto, sendo racional, deixando a emoção de lado. Em questões financeiras, em questões de idade, como eu trouxe pra vocês, em questões táticas, essa troca é de se pensar, tá? É de se pensar. Por quê? Você trocaria um Dudu, que é uma dúvida, né? Tá voltando agora de lesão, tá aí em baixa rotação. Vocês perceberam que os jogos que ele entrou tava indo bem devagar e é normal, né? É normal. Por um cara que é um dos maiores goleadores aqui do Brasil, que é o Gabigol. Por um cara que o Palmeiras está carente na posição. O Dudu, a posição do Dudu tem muita concorrência já. Felipe Anderson, Maurício, Giai chegaram aí. O Estevão que tá jogando muita bola. Então tem muita concorrência na posição do Dudu. Para o Gabigol não tem concorrência, tá? Se o Gabigol chega aqui no Palmeiras, ele desbanca Flaco Lopes e Rony tranquilamente, velho. Se ele começar a meter um gol por partida aí, ele não sai mais da equipe do Palmeiras se ele vier. E é um puta de um talento, não vou negar pra vocês. O que eu não gosto, vocês já sabem, é do histórico extracampo do jogador. Mas como atacante dentro de campo, o cara é jogador pra caramba, velho. É o atacante que o Palmeiras quer, é o atacante que o Palmeiras precisa. Então, deixando o lado emocional, torcedor de lado, pensando racionalmente, essa troca faz muito sentido. E pra mim, caso o Dudu seja convencido pelo Marcos Braz a fazer essa troca, o que eu acho muito difícil o Marcos Braz conseguir, o Palmeiras pra mim sai ganhando, tá? Embora o Gabigol seja esse jogador polêmico que a gente já tratou aqui. Mas pra mim, deixando lá, de novo, hein? Deixando o lado torcedor e emocional de lado pelo Dudu, por todo o sentimento que eu tenho por ele, gosto muito de jogador, faz muito sentido essa troca, pensando racionalmente. Até em questões financeiras, hein? Porque você tá trocando um salário do Dudu pra pagar pro Gabigol. Ou seja, você não teve aí aumento de gasto no Verdão, no caixa aí de fluxo de salário. Mas, cara, não tem como você não pensar como torcedor numa posição como essa, velho. Puta, perdeu o Dudu, velho, pro Flamengo. Embora você tá aí trazendo o ídolo dos caras pra cá também, o Gabigol, velho, não tem como ficar feliz com uma possível troca dessa. Esse é o sentimento aqui palmeirense, torcedor meu, tá? Já expliquei o lado racional e agora tô falando pra vocês o meu lado torcedor. Quero saber de vocês, o que vocês acham aí? Antes de escrever qualquer coisa nos comentários, pensa direito, deixa um pouquinho a emoção de lado e reflete um pouco nisso que eu falei pra vocês, em questão de idade, ganho técnico que o Palmeiras pode ter e em relação também que a posição do Dudu tá muito concorrida, velho. Tá muito concorrida. Fora também o imbróglio que ele mesmo se meteu
aí nessa negociação com o Cruzeiro, que deixou rusgas aí com muita gente da torcida. Eu quero saber a opinião sincera de vocês, com muita educação, por gentileza. Se vier com xingamento, toma bloco, já sabe, e não comenta mais aqui. Quero saber a opinião sincera de vocês sobre esse assunto, e essa novela vai se estender, tá? E ó, deixando muito sincero aqui pra vocês, o atacante, o Gabigol, vai cair com uma luva nesse elenco do Palmeiras. A gente só torce para que esse cara, caso venha para cá, ele não estrague o vestiário do Verdão. Quero saber a opinião sincera de vocês. Posta aí nos comentários, vamos dialogar mesmo depois que o vídeo acabar. E dessa forma nós vamos terminando essa edição extensa do nosso canal Notícias no Verdão. Eita, que tem uns caras que ficam loucos com esses vídeos de quase 30 minutos. Mas não posso fazer, eu tô aqui para privilegiar a maioria. A maioria gosta de vídeo longo, meu amigo. Então, sinto muito. E eu quero deixar um salve aqui, ó, para o Paulo Duarte de Ilha Comprida. Ele me manda toda hora para mandar um salve para ele aqui. Então aqui, ó, beijo no seu coração, palestino Paulo Duarte de Ilha Comprida e todos os palmeirenses aí dessa cidade que eu não conheço, que eu gostaria de conhecer um dia, beleza? Salve para vocês aí, lembrei agora, quem sabe ele para de me cobrar aí nos comentários. Não se esqueça, palestino, de se inscrever no canal, assinar dar um tiquinho aí no sininho de notificações e pô, não esquece o like, velho. O seu like ajuda a propagar esse conteúdo para outros palmeirenses. Me ajuda aí, é de graça, velho. O que custa você deixar o seu like? Então, senta o dedo no like aí e ajuda o canal a crescer cada vez mais, beleza? Vou ficando por aqui, me despeço de vocês, que o Papai do Céu dê uma excelente segunda-feira abençoada a todos vocês. Volto num próximo vídeo, fica aí com o sininho de notificações ativado. A qualquer momento estou voltando por aqui. Fiquem com o Papai do Céu e avante palestra!